Ok, irmãos, então, continuando, ainda dentro do período da Idade Média, na interpretação, nós tivemos o papel importante de Tomás de Aquino, teólogo aristotélico, autor da Suma Teológica, né? Viveu por volta do século XI ou XII depois de Cristo, e ele começou a, a valorizar ou considerar o sentido literal da exposição da palavra de Deus, né? Portanto, mas ainda assim ele ainda alegorizava, né, a palavra de Deus, né? Mas ele considerava importante buscar o sentido literal da palavra de Deus. Agora, avançando para o período da Reforma Protestante, né? No período da Reforma Protestante, que se deu no século XVI, né, vale lembrar que a Reforma Protestante ela não inicia no século XVI. Na verdade, não se tem uma data correta, né, com 100% de certeza de quando iniciou a Idade Média. Por quê? Ou melhor, de quando iniciou a Reforma Protestante. Por quê? A Reforma Protestante ela teve alguns precursores, por exemplo, os valdenses nos Alpes italianos. Ela teve como precursor também, o principal precursor, né, que já é no século XIV, o John Wycliffe, da Inglaterra, o Jerônimo de Praga, da atual República Tcheca, antigo Reino da Boêmia, Jerônimo Savonarola, na Itália, né, se não me falha a memória, na cidade de Florença, e esses são os pré-reformadores. Porém, no período da Reforma, agora em se tratando da Reforma no século XVI, nós tivemos alguns avanços. Por quê? É importante salientar que esse período era o período da Renascença. O período da Renascença, ou a Renascença, é um movimento artístico, literário e intelectual que começou ali na Itália, né? E se buscava os valores da antiguidade clássica, ou seja, os valores do mundo grego, do mundo romano, né? Lá da época do Império Romano, e assim buscou-se conhecer a língua grega, né? E as línguas antigas. Então esse período foi o período em que começou-se a redescoberta das línguas antigas, o interesse pelo estudo das línguas antigas. Daí também iniciou o interesse de conhecer as línguas originais da Bíblia, o interesse em conhecer o hebraico, o aramaico e o grego. Então, dentro da Europa, nós tivemos alguns autores importantes. Esses autores, eles, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, que foi o maior, como assim se diz, humanista do seu tempo, ele publicou a primeira edição do Novo Testamento grego da história, né? E assim, impresso, que eu quero dizer, né? A prensa era ainda uma inovação nova, relativamente, mais ou menos do período ali de 1445, portanto aí quase 100 anos depois, ou 65 anos depois aproximadamente, Erasmo ele edita a primeira edição do Novo Testamento grego da história, né? E esse Novo Testamento grego vai ser usado pelos reformadores para a tradução da Bíblia. Lutero se debruça sobre ele para a tradução da Bíblia alemã, assim também como outros autores, por exemplo, William Tyndale, que foi considerado o pai da Bíblia inglesa, que traduziu o Novo Testamento para o inglês no seu tempo. Ele também utilizou do Novo Testamento grego
de Erasmo de Roterdã para a sua tradução. Isso no quesito grego, a interpretação do Novo Testamento. E vale lembrar que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. No quesito hebraico, nós vimos na aula passada, na semana passada, que os judeus espanhóis da Espanha, da Península Ibérica, eles começaram a procurar entender a Bíblia de forma literal, né? E eles tiveram, inclusive, alguns alunos que não eram judeus. E um deles, e talvez um dos primeiros europeus especialistas em hebraico, foi aluno daqueles judeus, né, lá da Espanha, que foi o Reuchlin, Johannes Reuchlin, um alemão. Reuchlin, ele se especializou em hebraico e aprendeu com esses judeus, né? Vale lembrar também como pode, se os judeus são tão fechados, né? Como pode eles ensinarem assim para um gentio? É porque nesse período, lá na Espanha, era um período em que existia uma tolerância entre três religiões que até o século XV tinha uma certa harmonia, né? Uma tolerância. Eram três religiões que buscavam conhecer a filosofia aristotélica. Nesse caso, islâmicos, né, que dominaram essa região aí até por volta do século XV, os judeus, né, e os cristãos. Eles estudavam juntos, inclusive até a filosofia aristotélica que começou a predominar nesse tempo, né? Então, Reuchlin, ele sobreviveu até o século XVI, né? Ele viveu até o século XVI, e ele teve uma importância preponderante no quesito Antigo Testamento, porque Lutero, é claro, ele traduz primeiro o Novo Testamento, mas depois ele traduz o Antigo Testamento. E um dos principais colaboradores de Lutero, Philip Melanchthon, ele foi aluno de Reuchlin, né? E daí Melanchthon ensinou um pouco de hebraico e grego para Lutero, né? E assim houve um interesse pelas línguas originais da Bíblia. No quesito interpretação, hermenêutica, e especialmente exegese, o conhecimento do grego e do hebraico é extremamente importante, né? Então, no período da Reforma, começou a surgir algumas regras importantes de interpretação, né? Então, em primeiro lugar, os reformadores acreditavam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, né? Então, a Igreja Católica acreditava na infalibilidade da Igreja. Na Reforma Protestante criou-se, então, ou formulou-se um credo dizendo sola Scriptura, ou seja, só a Bíblia é a infalível palavra de Deus, né? Então, não é a Igreja que determina o que devemos crer, e sim a Bíblia que deve determinar não só o que devemos crer, mas também o que devemos ensinar. Então, daí, o primeiro princípio de interpretação bíblica é esse, né? Ou seja, não é a igreja que determina o que eu creio ou ensino, e sim é a Bíblia. E dentro das regras de interpretação elaboradas por Martinho Lutero, nós temos o seguinte: ele defendeu o direito do julgamento particular, né? Ou seja, de cada pessoa interpretar a palavra de Deus. Porque antes disso, a igreja tinha declarado que a Bíblia ela deveria
ser escrita em latim e houve a proibição de qualquer tradução da Bíblia, para se evitar erros de interpretação, né? Então Lutero ele defende o direito particular da interpretação bíblica. Só que para não ter várias interpretações, os reformadores eles escreveram regras de interpretação que vão reger a hermenêutica até os dias de hoje. Então, além dessa regra, nós temos ainda a necessidade de se levar em consideração o contexto e as circunstâncias históricas em que o livro foi escrito. Essas são as regras de interpretação de Martinho Lutero. O principal colaborador de Lutero que nós falamos agora há pouco, Philip Melanchthon, sucedeu Lutero na Reforma Protestante. Lutero morre, né? E Melanchthon assume a liderança da Igreja Luterana. E ele formula outra regra de interpretação, né? Ele formula que as escrituras devem ser entendidas gramaticalmente antes de serem entendidas teologicamente. E também que as escrituras têm apenas um sentido claro e simples, que é o sentido literal, né? Além dessa interpretação, ainda tem uma outra interpretação que nós até esquecemos de mencionar, vamos mencionar agora, que é o caráter essencial da exegese. No caso, o caráter essencial da exegese é de dois princípios fundamentais. Primeiro, a escritura é a intérprete da própria escritura, ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Tá? Segundo, todo o entendimento e exposição da Escritura deve estar em conformidade com a analogia da fé. Então aqui nós tivemos dois princípios de interpretação, né? O terceiro princípio de interpretação é esse de Lutero que a gente colocou. O quarto princípio de interpretação é esse de Philip Melanchthon. Ok? Calvino, que foi o reformador de Genebra, ele era um francês que se converteu ao protestantismo e fugiu da França para Genebra. Genebra é uma cidade suíça de fala francesa, né? Então, Calvino elaborou outros princípios de interpretação. Esse princípio de interpretação, esse quinto princípio de interpretação a primeira função de um intérprete é deixar o autor dizer o que ele diz, ao invés de atribuir a ele o que pensamos que ele deveria dizer, né? Isso aí é o seguinte: dentro da exegese nós temos dois conceitos. O conceito de exegese, que é você falar que o texto está dizendo o que ele não está dizendo. É você colocar palavras dentro do texto que não existe no texto. Isso é exegese. A expressão exegese, ela vem do grego eis, significa colocar, né? Então, eu digo o que a palavra de Deus não disse. Eu atribuo a palavra de Deus a algo que ela não disse. Mormente, o que Satanás falou para Eva, lembra? É assim que Deus disse, de todas as árvores do jardim não devereis comer. Ou seja, o diabo colocou na boca de Deus o que Deus não disse. O outro conceito, que é exegese, é o conceito correto. A palavra exegese, do grego significa extrair, ou seja, é nós deixarmos que a palavra de Deus fale conosco e é nós extrairmos dela aquilo que ela quer nos ensinar. Perdão, ok? E ainda dentro do período da Reforma, os católicos romanos, né, eles não tiveram nenhum progresso na hermenêutica deles durante a Reforma Protestante, né? Nenhum progresso. A Contra-Reforma, o Concílio da Contra-Reforma,
que ocorreu por volta de 1546, determinou ainda que a palavra do Papa ela é infalível, que a Igreja ela é infalível. Então não teve progresso nenhum, ok? Já já a gente fala sobre o período confessionalismo da interpretação.